Porém, com o ChatGPT agora, é fácil fazer esse processo de autoatendimento. Vai economizar 15, 20 minutos de conversa. Se você quer escalar no mercado digital, você realmente precisa otimizar o seu processo de venda. Seja bem-vindo ao Cellcast. Nesse episódio, nós vamos apresentar uma estratégia para você transformar o ChatGPT em um vendedor em seu WhatsApp. Ele vai, de fato, atender seus clientes, apresentar seu produto e fazer o fechamento. Eu, Edipaulo Zanella, CEO e fundador do Cellflux, estou aqui junto com o Alisson. Seja muito bem-vindo, pessoal. Meu nome é Alisson Gonçalves. Hoje a gente vai realmente falar um plano prático de como você pode pegar toda a inteligência do GPT e colocar para fazer o atendimento dentro do seu WhatsApp. Nós aqui na empresa, nós já utilizamos essa estratégia, eu acredito que faz uns 3 meses, 4. Eu acho que desde janeiro ali, 4 meses mais ou menos. 4 meses. E sempre que eu faço uma pesquisa junto com a galera para saber, vale a pena continuar? O que vocês acham de a gente desligar por uns dias para ver o que acontece? O pessoal fica, não tem como viver mais. O que acontece na prática, né? Qual que é o processo? O processo que o cliente entra em contato com a nossa empresa e a primeira pessoa que atende ele é o ChatGPT. A parte boa disso é que não importa se é madrugada, final de semana, feriado, se é horário do almoço, ele sempre vai estar ali atendendo as pessoas, tirando dúvidas e conduzindo. Claro que a gente não faz 100% do processo de atendimento via inteligência artificial. Porém, grande parte da filtragem das perguntas mais comuns são resolvidas via inteligência artificial. No final do fluxo de conversa, ele encaminha direto para um vendedor. E é por isso que a equipe de vendas gosta tanto, porque ela já recebe a pessoa e faz com que a pessoa que está sendo conduzida ali naquela comunicação tenha um bom atendimento em tempo real, sem ter atraso de equipe, nada. E a pessoa, de fato, recebe uma narrativa que faz sentido, porque o ChatGPT, de fato, é muito assertivo. E quando ela vem falar com a nossa equipe humana, já está, digamos assim, bem definido qual é o problema, qual que é a dor do cliente, e eles já vão para o fechamento ou para a solução do problema. Então, na nossa rotina, no nosso dia a dia, o ChatGPT faz um pré-atendimento. Se for fora do horário comercial, ele faz um atendimento completo, mas durante o horário comercial, ele faz um pré-atendimento e depois encaminha. E é isso que você vai poder fazer também em seu negócio para que tenha mais velocidade para atender bem seus clientes na hora que eles chamam. E o uso da inteligência artificial é uma coisa mais comum nos últimos meses, né? O pessoal tem buscado muito sobre IA generativa, criação de imagem e tudo mais. E por que a gente não utilizaria esses recursos também para a nossa, digamos, produção comercial, né? Por muito tempo trabalhei também nessa parte de qualificação e vendas, e a gente sabe que o dia a dia do vendedor ele é cansativo. Então, a gente otimizar esse processo de vendas para que o vendedor tenha realmente um lead de qualidade, uma pessoa que está no momento certo da conversão, facilita muito o processo dele apresentar o produto, quebrar objeções e também entregar uma oferta de valor para aquele cliente. E é por isso que a gente utiliza esse poder que o GPT traz nessa qualificação desse lead. Independente da língua, a gente já testou até o GPT falando em húngaro. Eu nunca vi ninguém falando em húngaro, mas ele fala. Então, não importa a linguagem, não importa o momento, ele sempre vai estar disponível e sempre vai dar a resposta certa para o nível de consciência daquele cliente. Muitas pessoas até, quando a gente fala sobre inteligência artificial, fica preocupado, tá, mas ele acerta 100% das vezes? Não acerta 100% das vezes, ele acerta 98% das vezes, 95%. Porém, nem nossa equipe humana acerta 100% das vezes. Não é comum a gente ter 100% de absolutamente nada, né? Mas a grande maioria das vezes, você vai ter sim um atendimento de qualidade, uma narrativa. E daí, vamos supor que você está fazendo tráfego, jogando pessoas dentro do seu WhatsApp para que tenha um processo de conversão spin selling dentro do seu WhatsApp, né? E você começa a se preocupar, tá, mas será que meu cliente não vai abandonar a conversa no meio? E eu digo assim, se o cliente de fato tem a dor que o seu produto resolve, ele vai entrar na sua live e vai ficar até o final, porque ele tem aquela dor. Se ele chegar no seu WhatsApp e tiver respostas coerentes com o que ele está questionando, perguntando, ou a própria, no caso, o nosso sistema de inteligência artificial para atendimento do WhatsApp, o próprio inteligência artificial faz as perguntas para fazer o spin selling, mapear as dores e problemas do cliente para depois oferecer uma solução. Então, o cliente que está precisando, ele vai ficar engajado na conversa do WhatsApp, vai ficar engajado no seu vídeo no YouTube, vai ficar engajado no seu podcast, vai ficar engajado lá na sua live de lançamento. Porém, se o cliente não tem uma dor forte, se ele não tem, se não é o perfil ideal de seu cliente, é óbvio que ele vai dispersar. Vai entrar na live, vai escutar 5 minutinhos e vai embora porque ele não precisa daquilo. Exato. E o que é normal, é o funil, né? É o próprio funil fazendo jus aí a seu conceito. Muitas pessoas entram na boca do funil, poucas pessoas são compradoras. Porém,
A parte mais legal de usar inteligência artificial no processo de vendas é que você consegue usar uma estrutura de narrativa que vai ser respeitada no próximo ciclo. Nós humanos, a gente tende a cortar etapas, não fazer o básico bem feito, a gente tende a pessoa responder e já enviesar, né? Começar a ir para uma outra linha, porque o cliente perguntou sobre o preço, eu já acho que ele vai comprar agora, então não faço perguntas de implicação. Não respeito o processo de spin selling, porque afinal de contas, se ele pediu o preço, então eu acho que ele já quer comprar, eu já mando o link para o cara. Exato. E isso não é processo de vendas, né? Isso de fato é queimar etapas. Já quando tu trabalha com inteligência artificial voltado para o processo de vendas, ele respeita o processo de vendas de madrugada, de noite, de dias. E não importa o horário que a pessoa vai estar interagindo, ele vai responder em 1 minuto, 2 minutos. É muito rápido, a pessoa não desengaja. Porque às vezes tu tá lá de noite, né, no teu telefone, acha alguma coisa interessante, vai falar lá, clica no botão do WhatsApp, né, vai falar lá no privado e ninguém te responde. Daí chega na segunda-feira, que é o que mais me incomodou quando me motivou a fazer essa parte de inteligência artificial para o WhatsApp. Chega na segunda-feira, o pessoal do suporte começa a chamar todo mundo que veio interagir no final de semana, só que 10%, 20% das pessoas vão interagir de novo, Exato. vão voltar para o processo de compra, porque já passou o flow, né? Ele já nem lembra mais que ele clicou naquele botão, ninguém respondeu o cara, e ele nem lembra mais qual era o produto que estava sendo questionado ali. Porém, quando você faz isso em tempo real, a pessoa vem com um estímulo e o ChatGPT vem ali e faz perguntas, mostrando ainda mais com profundidade a dor, solução, problema, implicações, e depois leva para um processo de compra, a assertividade é muito maior. Muito maior e no momento de compra, né? O mais importante no processo de venda é não perder o momento de compra. Porque se tu pega o cara na hora que ele está quente para falar sobre, tem tempo, né, disponível, é fácil de fechar. E é bem interessante até fazendo um adendo no que tu comentou, Paulo, que é a regra dos 5 minutos, né? Ontem a gente comentou no episódio passado que existe uma regra dos 5 minutos que fala que se a gente não responde o nosso cliente em até 5 minutos, a gente perde em 40% a chance de conversão dele. Então, se a gente, aplicando a regra, não só o spin selling, seja outra metodologia de qualificação de leads, né? O spin selling, o Bunch, que são bem conhecidos, a gente respondendo esse cliente o mais rápido possível, a gente garante que ele vai engajar com a marca, ele garante que ele vai realmente solucionar as dúvidas frequentes que ele vai ter ali, garante que a gente vai otimizar um pouco mais do tempo dele, porque às vezes ele precisa que a gente responda uma frase para ele realmente tomar a decisão de compra. Aí imagina se ele entra em contato com a gente hoje, a gente vai demorar 10, 4, 15 horas para responder ele. Ele já foi lá no concorrente e o concorrente fez esse trabalho por ele. Então é muito importante que a gente otimize esse tempo de conversa, responda o cliente com a resposta certa e garanta que ele realmente tenha a solução daquele problema de forma mais imediata, né? Por que tu acha que o ChatGPT integrado com o Self-Lux, nessa metodologia de estrutura de conversa, é melhor do que as outras tecnologias que estão no mercado também usando o ChatGPT? Aí, olha, eu vou ter que falar, né? Vou ter que hablar. Eu acho que o Self-Lux ele concentra vários momentos que fica simples a gente criar uma jornada com o cliente. Então, a gente tem o nosso fluxo de chatbot que a gente consegue colocar dentro de missões para serem executadas dentro da conversa do cliente. Então, no momento eu entrei em contato contigo, eu vou determinar que o meu robô de autoatendimento ele vai ter que criar uma jornada até te fazer perguntas de implicação, entender o teu problema, solucionar o teu problema e te entregar algum recurso. Então, dentro do nosso chatbot, é muito mais fácil criar essa jornada de compra, porque eu determino missões a serem completadas pelo ChatGPT. Então, ele extrai teu nome, ele pergunta qual o momento que tu está enfrentando na tua empresa, qual o problema que está acontecendo no teu funil de vendas, é atrair clientes, é converter clientes. Então, ele identificando tudo isso, ele, por ser uma das maiores inteligências artificiais, ele já consegue pensar numa solução de acordo com a base de conteúdos que a gente vai alimentando ele. Então, fica muito mais fácil ele entregar valor para o seu cliente e, ao mesmo tempo, realmente entregar uma resposta que faça sentido naquele momento de compra daquele cliente. Perfeito. Existem várias soluções no mercado que permitem você subir lá seu blog, seu site, textos validados. O próprio OpenAI tem uma parte onde tu sobe, cria um agente online com a base de conhecimento da tua empresa. Isso é muito legal quando você quer fazer pesquisa. Quando você, técnico, senta lá na frente, escreve um textão lá e ele te traz uma resposta. Porém, ele não é bom para fazer vendas. Então, o ChatGPT integrado com o Self-Lux integrado com o Self-Lux, né, gera uma vantagem competitiva em relação aos outros do mercado, porque como tu falou, no Self-Lux tu consegue criar missões e rotinas específicas fazendo perguntas para o cliente para que ele entenda, usando o spin selling, né, para que ele entenda se o produto é para ele ou não.
Porque o seu cliente, ele chega lá no seu suporte e ele não sabe que pergunta fazer. Geralmente o cliente chega lá e fala assim, oi, qual é o preço do produto? É a pergunta mais comum que as pessoas fazem no suporte. E é claro que dentro da estrutura do SoftFlux, ele vai sim responder o preço do produto para o cliente, mas ele vai começar a fazer perguntas para entender qual é o nicho que o cliente está trabalhando, qual é a quantidade, por exemplo, no SoftFlux de leads que a pessoa precisa, e depois qual estratégia ele está utilizando para daí sim fornecer, digamos, o plano certo para a pessoa. E essas perguntas quem faz é a própria estrutura do SoftFlux, né, integrado com o ChatGPT, mas de forma autônoma. Então, se a pessoa chega lá e fala assim, oi, eu sou fulano de tal, eu trabalho com estratégia tal, tenho tantos mil leads e quero saber qual que é o preço. Ele não vai fazer todas essas perguntas, ele já vai pular direto para um contexto onde ele analisa o estado atual do cliente e gera a próxima etapa no processo de conversão, obedecendo o spin selling. Então, da forma que foi integrado dentro do SoftFlux, essa parte de inteligência artificial, você consegue, de fato, usar estratégias de vendas para fazer mais vendas. Diferente de outras estratégias que tu simplesmente coloca lá o ChatGPT para responder perguntas. Responder perguntas baseadas na sua empresa. Ok, já é legal, mas isso não é inteligente. Não tem a inteligência de negócio. Não é um processo de vendas. É simplesmente um FAQ, né? Onde que tu faz perguntas e respostas, pergunta e resposta. Isso não conduz o lead numa jornada de compra. Que nem tu falou, brilhantemente. Conduzir o lead numa jornada de compra usando inteligência artificial, sim, esta é a grande sacada do SoftFlux e é por este motivo que, de fato, nós criamos diferencial no mercado para quem usa essa solução já. Cria um diferencial onde ele tem um vendedor full-time fazendo todo um processo de apresentação da empresa, final de semana, fora de horário, né? Aqueles horários que você não estaria trabalhando, mas quem trabalha na internet, a gente sabe que o cliente está sempre sendo impactado com nossos anúncios e automaticamente ele pode chegar a qualquer momento no WhatsApp para conversar e você precisa sim estar ali disponível. Claro que humanamente isso é impossível, mas com inteligência artificial isso é fácil, hoje é acessível. Ter essa possibilidade de criar narrativas é o que faz ficar inteligente de fato o processo de vendas. Mas não é só narrativas de vendas. Eu acho que uma sacada importante também para a gente compartilhar com o estrategista é que quando a pessoa chega lá no WhatsApp, o próprio SoftFlux já pesquisa na base de compras, identifica as compras do cliente, já identifica o nome, e-mail, telefone do cliente. Então ele tem todas as informações para que ele possa falar corretamente com esse cliente. Então o cliente chega lá, ele já chama pelo nome, ele verifica se tem uma compra, já verifica se o cliente quer um suporte técnico, né? Estou com dificuldade para acessar o IAD, estou com dificuldade para entender sobre planos, sobre o produto, ou estou com dificuldade para entender o módulo tal, sobre a teoria tal. O cliente pode ir numa direção que não é compra, ele pode ir numa direção que ele quer suporte mesmo sobre o que ele já comprou. É um cliente que tu vai estar atendendo bem, pensando num relacionamento futuro para fazer uma pós-compra, né? No caso, um upsell, downsell, cross-sell, né? Uma pós-venda, um pós-compra. Então, quando você tem um bom processo de inteligência artificial que consegue filtrar, o cliente é novo, ele quer comprar, ou ele quer informações do produto, o cliente é novo, ele quer suporte técnico, o cliente é novo, ele quer estorno, o cliente é velho, né? Ele quer estorno ou ele quer entender um pouco melhor sobre a plataforma, você vai ter trilhas diferentes onde você vai conseguir conduzir uma narrativa coerente com o que o cliente quer. E isso, de fato, é inteligência aplicada ao negócio, né? Não é só perguntas e respostas. É você tendo uma pessoa treinada para atender bem seu cliente 24 horas por dia. E depois que ele pode evoluir até um certo ponto e depois jogar para humanos, finalizar. Por exemplo, o cara chegou aqui, ele já é meu cliente, eu ofereço um produto, meu próximo produto da esteira, eu aumento o nível de consciência, pergunto se ele quer ou não quer e jogo para um humano fazer o fechamento. Agendar uma call, fazer uma reunião, uma sessão estratégica. Então, permite você trabalhar qualquer estratégia do mercado digital usando inteligência artificial. Isso é um valor muito alto. E aproveitando também, um recurso muito bacana para quem quer utilizar o GPT-4 dentro da sua estrutura de e-commerce para atender no WhatsApp é muito bacana, porque a gente desenvolveu também, a gente fez com que essa inteligência artificial também faça uma análise de estoque, né?
Então, ela faz uma verificação de acordo com a plataforma integrada, ela verifica quantos produtos o Ed Paulo tem no estoque dele, se ele tem disponibilidade ou não de vender, ela interpreta também se o cliente pediu imagens daquele produto e também encaminha para esse cliente. Então, para quem utiliza e-commerce, é um serviço muito exclusivo que a gente também oferece, que eu acredito ser o único hoje no mercado capaz de poder fazer essa consulta de acordo com o estoque, com valor, preço, link. Então, você realmente automatiza uma parte da sua venda através dessa comunicação com o WhatsApp vinculado com o GPT. Permite o cliente chegar lá e falar, eu quero um tênis amarelo. E daí ela vai lá, busca todas as opções, manda foto, imagem, link. Isso, cara, é muito disruptivo a maneira como a gente apresenta a inteligência artificial hoje. Então, realmente, além dos benefícios que ela traz de otimizar o processo de venda, ela também traz os benefícios de aumentar a produtividade do teu time. Porque hoje a gente está aumentando cada vez mais o nosso time de SDRs, qualificadores, closers, o que for para a parte comercial e otimiza muito o tempo deles ter uma inteligência artificial para fazer perguntas específicas do nosso cliente. A gente utiliza o Spin Selling aqui para fazer perguntas de qualificação, implicação, para entender o momento de caminho do nosso cliente, né? Então, vale muito a pena a gente ter esse recurso, porque isso faz com que otimize o tempo dele e ele realmente pegue o cliente no momento certo da conversão. Então, depois que o Ed Paulo passou pela nossa IA, foi qualificada, ela fez todas as perguntas necessárias, ele vai chegar em mim como vendedor muito mais preparado para o momento de compra e eu poder fazer um pitch de vendas para ele. Então, isso vai otimizar muito todo o passo a passo mesmo de vendas ali, todo o processo de compra. Uma coisa bacana também que ela faz é o processo de agendamento. A pessoa pede, eu quero marcar uma reunião, quero marcar uma call. Se dentro do teu funil de vendas existe essa possibilidade, ela faz esse processo de agendamento, mandando um link de uma aplicação onde você tem lá os horários disponíveis, ela mesma vai lá e aplica e faz, no caso, o agendamento. Então, existem vários pontos que você pode trabalhar de forma muito inteligente seu funil de atendimento no WhatsApp. Além disso, tem uma parte legal que nós usamos aqui, que você também pode usar, que é um filtro por horário. Se for dentro do horário comercial, ela vai fazer um pré-atendimento, uma qualificação e vai direcionar para o vendedor. Se for fora do horário comercial, ela vai tentar fazer a venda completa. Então, ela vai validar se está dentro do horário da equipe ou não e vai fazer as mesmas perguntas, mas em vez de encaminhar para o vendedor, ela vai apresentar o produto, apresentar o link, apresentar a oferta e tentar ir para o fechamento, fazer as CTAs de fechamento e, em resumo, trabalhar de forma autônoma, 100%. Mesma coisa no suporte. Quando nós temos suporte, hoje nosso suporte é bastante técnico, ela faz um pré-atendimento e encaminha para as pessoas lá do suporte técnico. Muitas vezes, nesse pré-atendimento, as dúvidas mais básicas, ela já sanou. E já chega lá no suporte técnico, a pessoa analisa a conversa, o cliente já agradeceu e finaliza o atendimento. Em outros casos, ela vai fazer perguntas, a pessoa vai mapear melhor o problema, então ela vai fazer algumas perguntas para identificar onde está o problema, o cliente vai falar assim, estou com um problema, esse problema, às vezes é um pouco vago, e daí ela faz uma pergunta mais específica, o cliente define um pouco mais o problema. E daí quando chega no vendedor, ele já sabe exatamente, ele não vai chegar lá, falar com a pessoa, pedir um e-mail, falar com algum problema, ela vai economizar, o nosso suporte técnico, né? Vai economizar 15, 20 minutos de conversa, sendo que a IA pode fazer isso por ele. Quando ele chegar para falar com esse cliente, ele já chega entendendo qual é o contexto do cliente e vai direto para a solução. E um outro contexto ainda, ela identifica que não é horário comercial, não tem ninguém lá, e ela tenta solucionar, tentando buscar, fazendo perguntas mais assertivas, tentando identificar qual é o problema e a solução, para que a pessoa não tenha que esperar o suporte. Sempre ela pode avisar, dizendo, falta tantas horas para o nosso suporte técnico voltar ao atendimento. Você quer continuar no autoatendimento ou você quer esperar? E daí, se a pessoa quer esperar, a gente aplica um tag para depois chamar essa pessoa de forma automática quando o horário comercial voltar a funcionar. Então, são várias estratégias que nós conseguimos fazer integrados com o ChatGPT, porque ele é o ChatGPT é o cara que analisa as conversas e responde, né? Mas o Self-Lux é o cara que organiza as regras de negócio, organiza os textos das empresas de treinamento, né? Tanto de produto quanto de políticas da empresa, organiza toda essa rotina de empresa e joga para o ChatGPT e criar uma resposta coerente. E daí entregar para o cliente algo que faz muito sentido para o que está sendo falado ali no WhatsApp. Também interpreta áudio, né? Isso é muito bacana. áudio. Então é muito completo.
É muito bacana. Essa parte do áudio é realmente fora do normal. Porque hoje a gente trabalha com um produto que ele precisa, às vezes, de algumas questões mais específicas, né? Falar de estratégia, falar de funções. Então, a pessoa se sente mais confortável em gravar o áudio. Isso acontece com qualquer produto, ainda mais produtos de 30 a mais, né? Que a gente brincou aquele dia. Mas, realmente, isso otimiza muito o tempo, porque ela consegue interpretar aquele áudio e responder a pessoa de acordo com o que a pessoa mencionou dentro do áudio. Então, ela faz essa análise do texto, transforma em texto aquele áudio e responde automaticamente a pessoa. E ao contrário também, se a resposta ficar muito grande, por exemplo, minha resposta tem lá 300 palavras, virou um textão, né? Eu posso optar por ela responder em áudio. Então, se o texto é muito grande, tu pode fazer a configuração para responder em áudio sempre que quiser, né? Mas a gente colocou a regra que se o texto é muito grande, dentro do nosso funil, ela grava um áudio manda para o cliente, porque daí o cliente consegue escutar por áudio, não precisa ler um texto muito grande, isso deixa um pouco mais fácil do cliente entender o que está sendo, a mensagem que está sendo passada. Então são várias funcionalidades que refletem a realidade do atendimento por WhatsApp e permite às empresas escalarem com uma equipe enxuta. Né? Você tem uma equipe que está bem focada em fundo de atendimento, não lá dando oi para o cliente, e aí, tudo bom? Qual é o teu e-mail? O que tu quer hoje? Me fala um pouco mais sobre o teu negócio. Toda essa etapa ela é feita através de inteligência artificial e a nossa equipe ela se concentra na parte mais crucial, onde o cliente de fato precisa de um atendimento um pouco mais personalizado, mais humanizado. Né? Poderíamos fazer 100% online, 100% com inteligência artificial? Com certeza. Sim. Mas a gente gosta de jogar para a equipe, porque assim a gente vai entendendo contato um pouco humano também, exato. E eu vi um case bem legal, Alisson, que é um cara que ele vendia sementes, uma agropecuária. Então, quando o cliente chegava lá, ele identificava que o cara tinha várias trilhas. Uma delas é que ele vendia sementes. Daí ele perguntava assim, tá, qual o tipo de semente que você quer? Tal tipo de semente. Qual é a área em comprimentos que você deseja semear? Tantos metros de comprimento. Qual a largura? Tantos metros de largura. E depois ele faz um cálculo, e a própria inteligência artificial, e apresenta para o cliente quantos quilos de semente ele precisa comprar. Então, tu vê como perguntas inteligentes no processo de vendas faz com que seja assertiva a resposta. Porque ela calcula a metragem, ela sabe daquele modelo de sementes quantos quilos por metro quadrado e ela consegue calcular quantos sacas de semente precisa para poder oferecer para o cliente. Eu falo, você precisa de 2 sacos de 60 quilos. E daí depois eu pergunto, você quer comprar? Sim, manda o link. Então, são perguntas que o cliente talvez ele não saberia calcular sozinho. Ele não teria o conhecimento técnico para calcular sozinho. Porém, para quem está no outro lado do WhatsApp, vai ter que fazer sempre as mesmas perguntas. Qual semente, quanto a metragem, daí calcula e entrega para o cara. Ó, tu vai precisar de tantos sacos. E assim, você consegue automatizar partes do processo que antes eram muito manuais. Pode depois que o cara comprou, ou depois que apresentou, jogar para o atendimento e daí tentar fazer o upsell, vender outras coisas. Em resumo, infinitas possibilidades de automatização, mas a inteligência artificial realmente fez um divisor de águas na questão de escalabilidade. Antes, quem tinha ali lançamentos, né, com 50 mil leads, 100 mil leads, as pessoas vinham muito no privado chamando, que horas que é a live, o que vai ser ensinado na live, vai ter lançamento ou não. Então, quando você captura muitos leads e tem ali um turbilhão de pessoas respondendo, é quase impossível, né? Você não ter uma equipe de suporte robusta ali trabalhando. Porém, com o ChatGPT agora, é fácil fazer esse processo de autoatendimento, assertivo, né? Outra coisa bacana também é depois que abriu o carrinho, a gente fazer o disparo de um X1, dispara para a galera, uma mensagem de abertura de conversa, a pessoa começa a conversar, você faz perguntas de situação para ver se o produto serve para ela ou não, e daí se sim, que é spin selling, né? Se faz sentido para a pessoa, daí tu oferece o link. Se não faz sentido para a pessoa, tu não oferece, tu aponta lá um vídeo de vendas onde vai ter mais informações, ou simplesmente fala, não funciona para o teu caso, né? Tudo isso usando inteligência artificial, né? Sem precisar da equipe humana. Ou, no mínimo, parte do atendimento ser com inteligência artificial e a outra parte ser com humanos. Então, permite, de fato, a gente escalar produtos de forma bastante veloz, sem precisar ter que escalar a equipe humana tão rápido. Porque às vezes não dá tempo de treinar, né? Exato. Para fazer um lançamento semana que vem, como tu vai contratar 20 pessoas e treinar elas sobre o teu produto em uma semana? Não tem como. E isso otimiza muito o processo também de fechamento, né? Porque no lançamento é exatamente o mesmo exemplo que tu passou. É a mesma pergunta, é as mesmas dúvidas, tudo é basicamente a mesma coisa. Então a IA otimiza esse processo e já entrega o lead que está qualificado para fazer aquela compra. E agora falando sobre performance de time, é uma coisa que a gente consegue observar bem.
porque a gente estava não um gargalo, mas a gente estava crescendo muito acelerado e a gente se deparou num momento onde a gente não conseguia treinar o time rápido o suficiente e a gente tinha que dar aquele atendimento para o cliente. Então a IA veio para suprir também essa nossa demanda interna. Então a gente só passa para o cliente o que realmente resolve um problema, não só nosso, mas como também de outras pessoas. Então a IA foi disruptiva no nosso sentido, porque a gente conseguiu otimizar todo o nosso período de atendimento. Então o cliente entra em contato com a gente, ele é qualificado, a gente entende o problema dele e aí ele vai para o atendimento humano. A IA interpretou o atendimento, ela consegue solucionar, ela já resolve e entrega a solução para o cliente. Então isso otimiza, em termos práticos aqui, eu acho que 70% o atendimento do cliente naquele primeiro contato. Isso causa retenção, aumento da LTV, consegue vender mais para o mesmo cliente, aumenta a receita, aumenta a ticket e com certeza isso vai fazer muito bem para qualquer empresa, né? Talvez o estrategista esteja pensando, né? Tá, mas como que eu faço o treinamento do ChatGPT com o meu mundo, a gente chama do meu domínio, né? Sobre as informações do meu produto, do meu processo de vendas. E, incrivelmente falando, é da mesma forma que você treina uma pessoa para atender o seu telefone. Então, da mesma forma, quando você contrata alguém, um suporte, né? Um vendedor, você vai explicar, ó, se o cliente perguntar tal coisa, tu vai responder tal coisa. Quando o cliente entrar em contato, primeiro tu pergunta isso, depois pergunta aquilo, daí tu oferece isso. Né? Então, é da mesma forma. Tu cria os fluxos, que é a mesma forma que a gente treina a equipe de vendas, né? Os fluxos de conversa. Então, tu cria as missões que o ChatGPT vai fazer da mesma forma que um humano faria. E, por outro lado, tem uma base de conhecimento, que a gente chama, que é teu banco de dados sobre tuas regras e políticas, que, por exemplo, posso parcelar? Vai ter lá uma regra dizendo se pode ou não pode parcelar. O que acontece, por quanto tempo é a garantia? O que acontece se eu comprar hoje e quiser estornar amanhã? Vai ter uma regra sobre estorno. E assim por diante. A gente chama de políticas dessas regras, né? As políticas da empresa. Então, todas essas políticas você vai mapear e vai deixar dentro da inteligência artificial do ChatGPT, né, do Cellflux, e ele vai ser utilizado na hora que o cliente perguntar, da mesma forma que você treinaria uma pessoa do seu time. Então, o processo de treinamento ele é muito fácil de fazer, muito simples, e você faz uma vez só e pode escalar muito. Da mesma forma que você faria com uma pessoa, um atendente humano. Então, é muito fácil. Se você está se perguntando né, se eu tenho que saber de programação para fazer esse negócio, eu tenho que virar um especialista em prompt, não precisa fazer nada disso, é muito simples mesmo. E como que o nosso cliente tem acesso? Né? Quando o nosso estrategista que quer utilizar a inteligência artificial no seu processo, como que ele pode ter acesso hoje, dentro do Cellflux, a essa ferramenta? Não está disponível para todo mundo, né? Como é que funciona? É um grupo seleto, né? Então, para ele poder ter acesso à inteligência artificial vinculada ao WhatsApp, ele tem duas oportunidades. A partir do plano de 997, que é o plano Platinum aqui dentro da Cellflux, que ele vai ter acesso ao GPT para vincular dentro do WhatsApp dele e conseguir trabalhar de forma automatizada. E a outra oportunidade é um estrategista do nosso time entrando em contato com você e criando o seu funil de vendas dentro da plataforma Cellflux, onde vocês vão conversar, estipular a jornada de compra que você vai criar com o seu produto dentro do GPT e vai ter esse acesso a esse setup. Então são esses dois jeitos, essas duas oportunidades e eu super indico realmente o estrategista que quer escalar, quer tração e quer otimizar o processo, utilizar o GPT. Porque não é somente a esse acesso que ele vai ter a possibilidade, né, Paulo? Lá dentro do nosso saque, na nossa plataforma de atendimento do WhatsApp, ele consegue otimizar esse processo não só com atendimentos, mas também com o resumo de atendimentos. A gente não mencionou aqui. Mas se você tem equipe de atendimentos, lá dentro a gente tem um botão de resumo, onde a pessoa não precisa voltar à conversa, ver lá o que a pessoa conversou no início da semana para entender o problema que ela queria solucionar. Ela clica num botão e ela tem acesso a todo o resumo da conversa e a partir disso ela pode iniciar esse bate-papo, solucionar o problema, entregar valor, entregar realmente a resposta que o cliente está procurando. Então, realmente, se você quer escalar no mercado digital, seja no mercado digital, mercado físico, com o seu e-commerce, com a sua loja, você realmente precisa otimizar o seu processo de venda. E a inteligência artificial é o próximo passo para isso. Também quem gostaria de estar presente 24 horas por dia resolvendo as dúvidas e processos, fazendo vendas de forma automatizada. Ela permite fazer isso muito bem. Eu sempre comento né, que feriados caem muito as vendas. É normal. Todo infoprodutor, né, a maioria dos comércios, a menos que seja um pico de venda específico num nicho, mas quase todo infoprodutor, no final de semana, feriados, acaba perdendo essa atração de vendas. Quando você coloca inteligência artificial, as pessoas, por mais que você reduza o tráfego ou simplesmente não tenha mesmo visitantes naquele momento, mas se a pessoa chegar ali, ela vai estar comprando. Então você otimiza as vendas
em momentos que antes você perderia muito mesmo. Feriadão geralmente nacional, né? Quando toda a equipe sai, a empresa fecha, né? Se você tem um processo automatizado de vendas, você continua ainda atendendo bem seus clientes. Então, tem várias vantagens. Eu aconselho o estrategista a testar, implementar, testar no seu funil. Eu tenho certeza que não tem volta, nunca mais voltaremos ao momento onde que faremos 100% do atendimento humano, humanizado. Sempre vai ser um híbrido a partir de agora. Exatamente. É uma questão de tempo para que todas as empresas comecem a se adaptar a trabalhar de forma híbrida, fazendo um pré-atendimento, um atendimento completo com IA, ou um pré-atendimento IA e depois finalizando com humanos, híbrido, né? IA mais humanos. Porém, é uma realidade do mercado. E isso é muito bom porque reduz custos do processo de vendas, aumenta o tempo de permanência, né, de disponibilidade da equipe online, por causa que a IA vai estar online sempre. Então, tem várias vantagens. Vale a pena você testar. Quem tiver acesso ao Celflux vai se deparar com uma tela igual a essa que o Matheus vai colocar aqui, né, Matheus? Nessa tela você consegue ter uma visualização gráfica, então é muito fácil, é pouco texto e é gráfico, você consegue montar seus fluxos de conversa. E isso facilita muito para que você tenha uma análise rápida para saber quais caminhos já foram tratados, né, quais estratégias foram tratadas. E, de fato, é simples de trabalhar com inteligência artificial hoje voltado para funil. Já não é mais coisa de programador. Não né? é, né? Qualquer estrategista já vai lá e consegue tirar um excelente resultado. Bom, Alisson, acho que é isso. Tem mais alguma questão? Então, quero recapitular mais ou menos o que a gente conversou aqui com eles hoje, né, Paulo, com os estrategistas. A gente falou sobre o uso da inteligência artificial dentro do WhatsApp, o impacto que ela faz dentro dos times comerciais e de atendimentos ao cliente, o impacto que ela traz dentro da jornada de compra também, os benefícios que ela agrega em questão de engajamento com o nosso cliente, LTV, otimização da nossa taxa de conversão, porque a gente vai estar sempre ali dando atenção e resolvendo problemas de forma automatizada, e também o benefício de ter um atendimento 24/7, né, que nem tu mencionou, sempre estar disponível a hora que o cliente precisar, né? A gente sempre prestando o apoio que ele precisa e merece. Então, acredito que foi um conteúdo bacana que a gente agregou aqui e realmente eu tenho certeza que grande parte dos estrategistas que nos assistiram aqui vão poder utilizar esse recurso e realmente começar a escalar as vendas deles. Bom, foi um prazer debater esse assunto. Eu gosto muito sobre tudo que se refere à inteligência artificial, por causa que tudo que a gente investe nessa direção, a gente está se preparando para a nova onda que está chegando de vendas no mundo. Então, quem começa primeiro tende a ter mais experiência e mais segurança para dar os próximos passos. Espero que você esteja com nós aí nesse novo momento. Foi um prazer. Meu nome é Edipaulo Zanella, CEO e fundador do Celflux. Se quiser me seguir nas redes sociais, no Instagram, edipaulo.zanella, no YouTube, Edipaulo Zanella, e também a rede oficial do Celflux, Celflux Oficial no Instagram e no YouTube, apenas Celflux. Siga lá, gente, ative o sininho aqui no nosso canal. Nós sempre vamos estar trazendo conteúdos que são tendências ou estratégias validadas dentro do mercado digital, para que você, de fato, tenha tudo o que precise para montar seu funil automatizado dentro do Celflux e fazer vendas de forma automática sempre que possível, né? Nem todas as estratégias funcionam 100% no automático, mas com o passar do tempo, cada vez mais é possível automatizar grande parte dos processos e daí ter previsibilidade nas vendas. Então, uma vez que você estiver nos acompanhando, certamente você vai ter o melhor conteúdo nessa direção. Exatamente. E se você quiser realmente ter acesso à inteligência artificial dentro do seu WhatsApp, vou deixar um link na descrição para você poder entender como funciona e aplicar dentro do seu funil de vendas. E se você quiser me acompanhar também nas redes sociais, o meu nome é Alisson Gonçalves, é Alisson SG12, e espero ter agregado muito valor aí com esse papo aqui com o Edipaulo. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.